Bom dia, terceiro ano! Tudo bem com vocês? Hoje é sexta-feira, chegando mais um fim de semana. Hoje é dia 17 de julho e a gente vai lá para nossa apostila em língua portuguesa para a gente corrigir a nossa tarefinha, tá? Então, lá na página 45, eu tenho ali algumas imagens, né? E algumas questões embaixo. Então, eu tenho ali a primeira imagem: milho verde, mandioca, um peixe assado, né? Delicioso, feijão e banana. Aí lá na letra 1, no número 1, tá assim: você conhece os alimentos que aparecem nas imagens? É pessoal? Eu acredito que sim, eu acredito que todo mundo, né, conheça, porque são alimentos que é muito comum aqui na nossa região, né? Então eu acredito que sim, que todo mundo conheça. Tem costume de consumir alguns deles? E aí? Eu tenho o costume de consumir todos eles. Então, o feijão e a banana eu como quase que diariamente, né? Todo dia eu como feijão, a banana também, a mandioca de vez em quando, o milho verde também de vez em quando. Eu como o milho às vezes em bolo, às vezes refogadinho, ou às vezes o milho verde mesmo. E o peixe também, de vez em quando eu como peixe. Mas aí vocês, como que é? Você conhece receitas preparadas com esses alimentos? Nossa, eu conheço várias deliciosas com milho, então, meu Deus, tanta! Dá pra fazer tanta coisa boa com milho, tanto doce quanto salgado. E mandioca, nossa, muita coisa boa. Nossa senhora, muita coisa boa que dá pra fazer com mandioca. Sopa, mandioca cozida, salgadinho, bolo de mandioca, torta de mandioca, muita coisa. Peixe, nossa, peixe também. Frito, cozido, assado, recheado, várias. Feijão, eu não conheço tantas, mas eu sei que dá pra fazer sopa com feijão, dá pra fazer bolinho de feijão. Tem algumas. E banana, nossa, banana várias. Panqueca, bolo, doce, nossa senhora, banana muitas também. De quais desses alimentos você mais gosta? De todos que estão aqui, ai meu Deus, deixa eu ver qual que eu mais gosto. Eu acho que eu mais gosto do feijão. Eu acho que é o que eu mais gosto. Se eu tivesse que escolher assim hoje, do feijão. Na verdade, eu gosto muito de todos, gente. Eu gosto muito de peixe, eu gosto muito de milho, muito de tudo. Pra mim fica bem difícil, vocês coloquem aí, tá? Aí lá na página 46 eu tenho uma receita. A mandioca é a base da alimentação dos povos nativos do continente americano. Então, a mandioca, ela é a base da alimentação dos povos nativos do continente americano. Então, a base porque se usa muita mandioca em muitas receitas, tá? Leia a seguir uma receita que tem a mandioca como ingrediente principal. Bifes de mandioca. Gente do céu. Então eu tenho lá os ingredientes, né? 2 xícaras de mandioca cozida e moída, meia cebola ralada, 2 colheres de sopa de cebolinha picada, 1 ovo, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, sal e pimenta a gosto. Quando tá assim a gosto, você pode pôr o tanto que você quiser, né? Tem gente que gosta de pôr bem pouquinho, tem gente que põe um pouquinho mais. Preparo. Misture tudo muito bem. Divida em pedaços, faça umas bolas, faz uma bolinha, achate-as, dando-lhe a forma de um bifinho. Então, a gente vai misturar todos os ingredientes, vai virar uma massa, aí a gente vai pegar essa massa, vai fazer uma bolinha com a mão e depois a gente vai achatar, e aí vai dar o formato de um bifinho. Frite-os em óleo quente e ponha para escorrer em um guardanapo de papel. Então, depois que a gente fez o bifinho, a gente vai fritar o bifinho num óleo bem quente, que é um bifinho, né? E escorrer num guardanapo de papel, para não ficar com muito óleo, tá? Atenção! Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Então, aqui na receita, vocês podem fazer
toda a receita, misturar tudo muito bem, dividir em pedaços, fazer as bolinhas, fazer o bifinho. Mas na hora de fritar, tem que pedir para um adulto. Combinado? Porque eu mesmo morro de medo de lidar com fritura, gente. Porque quando a gente vai trabalhar com óleo quente, dependendo do que você coloca dentro, pode espirrar no braço, na mão. Se você não for cuidadoso, né? Derrubar aquela panela é extremamente perigoso. Então, para fritura, tem que chamar um responsável, um adulto para ajudar, tá? 2. Você já experimentou essa ou outras receitas preparadas com mandioca? Fale sobre isso. Então, gente, eu essa daqui eu nunca experimentei. Eu nunca comi bifinho de mandioca, mas deve ser uma delícia, né? Dá pra gente até colocar uns temperinhos ali no meio, incrementar. Mas eu conheço várias, né? Bolo de mandioca. Eu amo mandioca cozida. Só mandioca. Corta a mandioca lá em pedaços e coloca pra cozinhar. Fica maravilhosa. Coxinha, né? Que a gente faz tipo aquele bifinho ali que vocês... da receita, mas a gente faz uma conchinha assim e coloca carne moída, ou coloca queijo, coloca frango e depois frita também, fica maravilhosa. Nossa, tem muitas receitas com mandioca. 3. A receita ensina o preparo de um alimento doce ou salgado. O que vocês acham? Que a receita lá do bifinho de mandioca, ele é doce ou ele é salgado? Ele é salgado? Como você descobriu a resposta? Como que vocês sabem que é salgado? Porque lá na receita estava escrito salgado. É possível perceber por meio dos ingredientes utilizados, como o sal, a pimenta, ou ainda o título da receita que remete a um prato salgado, né? Quando fala bifinho de mandioca, a gente já pensa, é um prato salgado, né? Mas a gente tem certeza absoluta que é um prato salgado, porque lá no fim fala sal e pimenta a gosto, então, né? A gente já sabe. Há uma advertência na receita. Uma advertência é alguma coisa muito importante lá que a gente tem que ler. Explique com suas palavras que advertência é essa. Então, vocês vão explicar com as palavras de vocês o que a Pro acabou de explicar sobre o perigo de mexer com fogo, com óleo. Então, não é só porque vocês são crianças, mas porque, por serem crianças, vocês não têm experiência em mexer com óleo quente, com fritura. Entendeu? Então, é um adulto, porque o adulto já tem bastante experiência, ele tem uma altura necessária para alcançar ali o fogão e não tem nenhum perigo, tá? Então, a advertência que tá lá é porque é muito importante ter um adulto para fazer o bifinho junto com vocês. Essa é a advertência, vocês vão escrever com as palavras de vocês, tá? Em sua opinião, essa advertência é importante? E aí? São duas, vocês vão ter que responder duas coisas ali, se é importante ou não, e justificar a resposta. Por que vocês acham que é importante? Ou então, por que vocês acham que não é importante? Vocês vão escrever ali, por exemplo, sim, é importante por isso, tá? Por que é importante? Para a segurança de vocês, para não acontecer nenhum, né, acidente. Circule o título da receita. Então, vocês vão lá... circular o título da receita, que é bifes de mandioca. Em sua opinião, por que ela recebe esse nome? Na sua opinião, por que essa receita recebe o nome de bife de mandioca? É a opinião de vocês, tá? Na minha opinião, é porque os bolinhos ficam muito parecidos com bife, que a gente costuma fazer com carne. O bifinho de mandioca, né? Esse bolinho de mandioca fica muito parecido com bife, porque ele é achatadinho também. A receita está dividida em duas partes. Quais são elas? Então, a receita está dividida em duas partes. Vocês podem ver lá. Primeira parte, ingredientes e depois preparo. Então, a receita foi feita em duas partes. Primeiro, eles colocam tudo que vai precisar na receita, todos os ingredientes. E depois, como que vocês vão preparar a receita. Como que vocês vão utilizar esses ingredientes, tá? Marque a finalidade de cada uma delas. Então, ingredientes. Qual que é a finalidade? É explicar como fazer a receita ou é lista dos alimentos que serão utilizados na receita? É a lista, gente, tá bem fácil, né? Quem leu vai saber responder certinho, tá super fácil. Depois o preparo, explica como fazer a receita ou é uma lista dos alimentos? E ensina como preparar a receita, tá bom? 7. Copie os ingredientes utilizados na receita. Então, agora vocês vão copiar aqui todos os ingredientes que é utilizado na receita. Mandioca, tá pedindo pra vocês colocarem não a quantidade, só os ingredientes, tá?
mandioca, cebola, cebolinha, ovo, farinha de trigo, sal e pimenta, tá? Releia este trecho. 2 xícaras de mandioca cozida e moída. O que indica o número e a palavra em destaque? Então, tem um número e uma palavra. 2 xícaras, tá? Indica que é necessário, equivalente, né? Ao conteúdo de 2 xícaras de mandioca cozida. Então, sempre a gente vê nas receitas, né? Uma colher de sopa, uma xícara, meia xícara. Por quê? É uma maneira mais fácil da gente saber a quantidade daquele ingrediente, né? Porque todo mundo tem uma xícara em casa, né? Já quem trabalha em restaurante, né? Os cozinheiros famosos e tal, eles usam os medidores lá, eles usam balança para pesar, tipo, 100 gramas de tal ingredientes, 200 gramas, né? Mas nós aqui em casa, então a maioria das receitas, eles colocam xícara, colher de sopa, colher de chá, porque são coisas que a gente tem em casa. E aqui, o que indica o número e a palavra? Indica que a gente precisa daquela quantidade que cabe ali dentro da xícara, tá? E aqui, 2 xícaras. B, circule as outras medidas que aparecem no texto. Então, agora a gente vai lá no texto, vocês vão circular as outras medidas. Então, eu tenho 2 xícaras, depois eu tenho meia cebola, vocês só o meia, 2 colheres de sopa, porque eu tenho colher de sobremesa, colher de café, né? Então, 2 colheres de sopa, que é a maior. 2 colheres, que é um ovo, e 2 colheres de sopa de farinha de trigo, só 2 colheres de sopa. E o a gosto também, porque também é uma quantidade. Então, vocês vão circular só as quantidades. A gosto também não é uma quantidade, né? A gosto. Tá. Qual é a ordem das ações no preparo da receita? Numérias, então tem uma ordem, né? Toda receita ela tem que ser feita, seguir aquela ordem certinho para não desandar, para não ficar ruim, de repente não dar certo. Então, eu tenho aqui, divida, misture, achate e frite. Vocês vão colocar a ordem de como é feita a receita. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é misturar. Não tá lá falando para misturar todos os ingredientes? Sim. Depois, dividir. Não tá falando pra gente dividir? Dividir para fazer a bolinha. E depois, achate. Depois que faz a bolinha, a gente vai achatar. E por último, frite. Então, divida, misture, achate e frite. Vocês perceberam que essas 4 palavras todas são uma ordem, né? Falando, ó, divida, misture, achate e frite. Uma ordem, né? Ó, entre os nomes da mandioca registrados pelo dicionário brasileiro estão. Então aqui, pelo menos na minha família, nas pessoas que eu conheço, a gente fala mandioca. Aqui na nossa região a gente fala, né? Mandioca, bifinho de mandioca. Mas, gente, nos outros lugares do nosso país, em outras regiões, a mandioca, o mesmo produto, a mesma cor, do mesmo jeito, tem outro nome. As pessoas chamam por um outro nome. Vamos ver quais são? Ó, entre os nomes da mandioca registrados pelo dicionário brasileiro estão aipim, aimpim, candinga, castelinha, macambá, macaxeira, macaxeira, mandioca brava, mandioca doce, mandioca mansa, maniva, maniveira, moogô, mucamba, pão da América, pão de pobre, pau de farinha, tapioca, uaipi e xagalá. Creio em Deus Pai. E em sua região, como ela é chamada? Aqui a gente chama de mandioca, né? Pelo menos aqui na nossa região. Gente, é inacreditável a quantidade de nomes que a mandioca tem nas diversas regiões do nosso país. É incrível, né? Às vezes a gente tá viajando em algum lugar e a pessoa fala, né? Você não quer comer, né, esse bolinho aqui de macaxeira? Aí você fala, não gosto. E nem sabe que é mandioca. Meu Jesus Cristo. A gente tem que aprender, né? Quem gosta de mandioca, eu já conheci o aipim e a macaxeira. O resto eu não sabia. Meu Deus do céu. E agora a gente vai falar sobre os verbos do imperativo. Ontem a Pro conversou com vocês sobre o que é um verbo, né? O que é um verbo? Um verbo é uma ação, alguma coisa que eu faço, que você faz, que ele faz. Então, sempre que no texto, numa frase,
que a gente vê uma palavra, será que isso daqui é um verbo? Eu não sei se isso é verbo. Então você tem que fazer o teste seguinte. Para eu saber se é o verbo, eu tenho que pegar essa palavra e pensar assim, eu posso colocar a palavrinha eu antes dessa palavra? Ou ele, ou nós? Então a gente tem que fazer o teste. Por exemplo, que é a palavra adulto. Ou então, não, a palavra bifinho. Eu vou pegar aqui. Eu posso usar numa frase assim a palavra eu bifinho? Não, não posso usar. Ele bifinho? Nós bifinhos? Não, então não é verbo. Agora se eu pegar a palavra fazer, se eu colocar aqui eu fazer não, mas eu posso falar eu faço? Posso ou não posso? Ou então frite, né? Eu frite não dá, mas eu frito dá. É uma ação. Fritar, brincar, correr, pular, pedir, fazer, dormir, todas essas palavras são ações, são coisas que a gente pode fazer, tá? Diferente do que a gente já falou sobre substantivo. Substantivo é o quê? É um objeto, né? É um objeto, é um ser, é uma cidade, é um planeta, tá? Substantivo, ok? Uma pessoa, um animal. Adjetivo, uma qualidade daquele substantivo, né? Bonito, feio, alegre, divertido, silencioso, amoroso, fofinho. A gente falou muito sobre isso ontem na nossa aula pelo Zoom, né? Então, o verbo é uma ação, são coisas que eu faço. Por exemplo, eu quero que vocês pensem hoje, no dia de vocês. O que vocês têm para fazer hoje? Então, você tem que estudar, verbo. Estudar é verbo. Lavar a louça. Lavar é verbo. A louça não. A louça é substantivo, mas lavar é verbo. Varrer o quintal. Varrer é verbo. O quintal não. Quintal é substantivo, mas varrer é verbo. Quando eu falo assim, eu vou varrer o quintal, o que você vai fazer é varrer, não é? A sua ação é varrer, a sua ação não é quintal. A sua ação, o que você vai fazer é varrer. Quando você fala arrumar o meu quarto, a sua ação é o quê? Arrumar, né? Quarto não é a sua ação. Quarto é substantivo. Então, arrumar o meu quarto. Arrumar é verbo. Então eu quero que vocês parem e pensem, bom, hoje eu tenho que tomar banho, então vocês vão ter que fazer o quê? Comer, verbo. Tomar banho, verbo. Escovar os dentes, escovar é verbo. Dentes é substantivo, mas escovar é verbo. Pentear o cabelo, pentear não é uma ação, não é uma coisa que a gente faz? É verbo. Então todas as nossas ações são verbos. Então as minhas ações são verbos, as ações de vocês, deles, da família toda, verbo, tá bom? Mas agora a gente vai falar sobre o verbo, então a gente tem vários tipos de verbo. A gente vai falar agora sobre os verbos no imperativo. Que isso, provérbios no imperativo? A gente já vai aprender. Então, primeiro tá assim, releia a advertência que aparece na receita. Então, agora a gente vai ler de novo aquela advertência que tinha lá. Atenção! Peça para um adulto que o ajude a fazer os bifinhos e que ele os frite para você. Ok. Qual das palavras a seguir indica uma ação? Eu tenho 3 palavras aqui. Ajude, adulto e bifinhos. Qual dessas 3 indica uma ação? Uma coisa que é para fazer, uma ação. Adulto. Adulto é ação, gente? É uma coisa que a gente faz? Adulto? Não. Bifinho? Não. Agora, ajude, ajudar. Eu ajudo, você ajuda, eles ajudam, ok? Então, a palavra que indicação é ajude. Ajudar é uma coisa que eu vou lá fazer, né? Que eu faço constantemente, tá bom? B. Pinte nessa advertência outras palavras que indicam ação. Então, agora vocês vão lá na advertência e vocês vão pintar todas as palavras que indicam uma ação, que indicam o quê? Um verbo. Então, eu tenho lá atenção, não. Peça, pode assinalar lá. Peça é uma ação. Pedir, né? Eu tô pedindo. Peça é uma ação, pode grifar lá. Para um adulto que o ajude, ajude também, pode grifar, é uma ação. A fazer, fazer também é uma ação. Eu faço, você faz, ele faz.
os bolinhos e que ele os frite. Fritar é uma ação, né? Quando eu falo, eu vou lá fritar o bife, estou fritando, verbo é uma ação para você. Então a gente grifou: peça, ajude, fazer e frite, tá? As palavras que indicam ação são chamadas de verbo, que foi tudo que a Pro falou aqui para vocês. Então, todas as palavras que indicam uma ação de vocês, uma coisa que vocês fazem, que vocês estão fazendo, é um verbo, tá? Lembra sempre disso quando você... O que é verbo mesmo? A Pro falou que é uma ação. Então, deixa eu pensar tudo que eu vou fazer durante o dia. Eu vou tomar banho, eu vou escovar os dentes, pentear o cabelo, arrumar, ajudar a minha mãe, estudar, brincar, tudo verbo, tá? Leia um trecho de outra receita com mandioca. Bolinho de mandioca com queijo. Ai, maravilhosa. Ingredientes: 1 kg de mandioca amarela, 50 gramas de manteiga derretida, 3 gemas, sal a gosto, 2 xícaras de chá de farinha de trigo. Por que xícara de chá? Porque tem aquelas xícaras que são maiores, né? A xícara de chá ela é um pouquinho menor. E a de café é menor ainda, então é a de chá. Não é nem a grande e nem a pequenininha. 200 gramas de queijo de Minas curado em cubos e óleo. Não tem quantidade de óleo, tá? Então vamos lá. Agora complete o modo de preparo com os verbos do quadro. Eu já tenho todos os ingredientes e aqui no quadro eu tenho ações, eu tenho verbos: escorra, descasque, amasse, frite e recheie. Para eu saber, para eu preencher as lacunas com essas palavras, eu tenho que ler com muita atenção para o meu modo de preparo ficar correto, tá? Então eu tenho lá, modo de preparo. Primeiro, descasque a mandioca e cozinhe na panela de pressão até que esteja bem macia. Então a palavra que eu vou preencher a lacuna é descasque. A gente tem que descascar a mandioca para cozinhar, tá? Depois, escorra a água e amasse a mandioca até virar um purê. Então, depois que cozinhou, descasquei a mandioca, coloquei lá para cozinhar. Aí eu vou escorrer para tirar aquela água. O que é escorrer? Escorrer é você tirar a água, deixar só a mandioca, tá? Amassar até virar um purê. Junte a manteiga derretida, as gemas, misturando bem com uma colher de pau. Acrescente o sal a gosto. Por fim, adicione aos poucos a farinha de trigo. Aí depois, amasse até dar ponto, deixar de grudar nas mãos. Então depois que você fizer tudo isso, vocês vão amassar, tá? Aquele purê que tá ali com a farinha, com o sal, com tudo, até dar o ponto. E qual que é o ponto? Quando começar a desgrudar das mãos, tá? 4. Molde a massa em bolinhos, recheie com cubos de queijo e frite em óleo quente até dourar. Retire os bolinhos do óleo com uma espumadeira e coloque-os para escorrer sobre o papel toalha. Rendimento 6 porções. Tempo de preparo 50 minutos. Ok? Os verbos que expressam um pedido, quando eu falo assim para vocês, descasque, pegue, né? Pega ali para mim, pegue ali para mim. Esses verbos, quando a gente faz um pedido, né, uma ordem, um pedido, os verbos que expressam um pedido, uma ordem, uma instrução, como assim, Pro? Recorte da aba, né, pinte, contorne, ok? É uma instrução. Como as palavras que você acabou de escrever são chamados de imperativos. Então, os verbos, as ações que expressam pedido, ordem ou instrução, a gente chama de verbo no imperativo, ok? Leia a piada a seguir. Então, agora tem uma piada. Esta terra não dá nem mandioca. Um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer uma pesquisa num lugarejo perdido no meio do Brasil. Encontrou um camponês descansando na rede e começou sua pesquisa. Essa terra dá feijão? Feijão? Não, não dá não, senhor. Dá milho? Ah, que eu saiba, não. Então dá cana? Cana? Mas imagine, cana não dá não. E mandioca? Mas de jeito nenhum, de jeito algum.
Não dá nem mandioca? Quer dizer então que não adianta mesmo plantar nada nela? Plantar? Bom, se plantar, aí a coisa é diferente. Ou seja, né? Ele estava perguntando, né? Dá feijão? Dá não, senhor. Claro que não vai dar, né? Se não plantar, como é que vai dar? Gente do céu, né? Se plantar, é capaz de dar tudo, né? Ó, grife os verbos que aparecem no texto. Então, agora, todas as ações, tudo que for uma ação, a gente vai grifar. Então, ó, um funcionário do Ministério da Agricultura foi fazer, pode grifar as duas palavras, foi fazer uma pesquisa num lugarejo perdido no meio do Brasil. Encontrou, pode grifar, um camponês descansando, também pode grifar, na rede e começou, também pode grifar, começou a sua pesquisa. Essa terra dá feijão? Dá, pode grifar. Feijão não dá, também pode grifar. Não, senhor. Dá milho? Dá, pode grifar. Ah, que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Então, saber também é uma ação, grifem lá. Então, dá cana? Dá, também pode grifar. Cana, mas imagine, imaginar é uma ação, pode grifar. Cana não, dá. Todos os dá vocês podem grifar. E mandioca? Mas de jeito algum, não dá, pode grifar. Nem mandioca quer dizer. Então, quer e dizer vocês podem grifar, tá? Então, que não adianta pode grifar. Mesmo plantar nada nela, plantar também podem grifar. Plantar pode grifar. Bom, se plantar, aí a coisa é diferente. Então, plantar vocês também podem grifar. Então, vocês vão grifar. Foi fazer, perdido, encontrou, descansando, começou, todos os das que tem, saiba, imagine, quer dizer, adianta, plantar e é, ok? Grife os verbos, já grifamos, releia a frase. Essa terra dá feijão? Substitua o verbo destacado por outro, sem alterar o sentido da frase. Então, tá assim, ó, essa terra dá feijão, a gente vai substituir o verbo. Qual que é o verbo? Dá. Então, a gente vai substituir esse verbo por um outro verbo, sem alterar o sentido da frase. Então, vocês podem escrever, essa terra produz feijão? Produz, produzir, um verbo, ok? Você acha que a piada funcionaria se tivesse sido usado outro verbo no lugar de dar? Converse com o professor e os colegas. Será que se no lugar de dar tivesse só essa terra produz feijão? Essa terra, né? Eu acho, será? Eu acho que não faria o mesmo sentido. Bom, eu acho. Bom, então a gente terminou de corrigir a nossa tarefinha de língua portuguesa. E aí, hoje é sexta-feira e semana que vem, eu não sei se vocês já estão sabendo, vai ser um recesso escolar. Mas recesso, por hoje a gente já tá em casa, na verdade é assim, vai ser uma semana para quem tem atividade atrasada, muita atividade atrasada, e eu sei que tem, né, meu Deus, comigo, você, pelo menos metade da sala tem atividade atrasada comigo. Então, esses alunos que estão com atividades em atraso, vão usar a semana, essa próxima semana, do dia 20 ao dia 24, para fazer essas atividades, colocar as atividades em dia. E os meus alunos que estão com as atividades em dia vão utilizar essa semana para descansar, tá? Ó, um verbo aí, descansar, utilizar, tá? Fazer. Então, quem tá com a atividade em dia, com todas as atividades em dia, vão descansar. E quem não tá, vai colocar em dia essas atividades. E aí, é o seguinte, mesmo que é uma semana para descansar, esse final de semana a Pro vai disponibilizar as avaliações, as últimas avaliações do segundo bimestre lá para vocês, tá? Mas as avaliações vão ficar lá pelo menos uns 10 dias, tá? Então vocês vão ter bastante tempo, 10, 15, sabe que eu deixo, né? Vão mudando. Então vocês vão ter bastante tempo para fazer. Então, quem
quer estudar, rever conteúdo, pode rever. Então não vai ter videoaula, não vai ter aula pelo Zoom, não vai ter atividade, a não ser as atividades que estão em atraso, que vocês precisam fazer e mandar as fotos para mim, tá? Por quê? Aí assim, quem não me mandou foto da produção de texto vai ter que mandar, porque eu tô corrigindo, porque já tô fechando as notas do segundo bimestre, tá? Então eu vou colocar aqui até onde que vai cair, até onde que as páginas de cada disciplina, conteúdo que vai cair nas avaliações, tá? Então, ó, língua portuguesa, vocês podem estudar até a página 51, matemática até a página 52, ciências até a 24, geografia até a página 30 e história até a página 26, tá? Lembrando, né, que a gente já fez uma avaliação no segundo bimestre, então a gente já fez metade do conteúdo, é só da metade pra frente, tá? Então vocês estudem, quem quiser já usa essa semana para fazer as avaliações, porque eu já vou corrigindo para fechar nota do segundo bimestre, ok? Lembrando que hoje ainda tem aula pelo Zoom, 1h30 da tarde, a gente vai fazer revisão de ciências, porque a gente não revisou ciências ainda, tá? E é isso. Então vocês aproveitem essa semana para descansar, ou quem ainda não terminou as atividades, que tem atividade para colocar em dia, façam as atividades, tá, gente? Porque tarefa também vale nota. E quem não me manda foto, quem não fala comigo, quem não me manda mensagem, fica sem nota de tarefa, tá bom? Então eu preciso muito das fotos, produção de texto, ok? Então é isso, tá bom? Daqui a pouco a gente conversa de novo, a Pro vai explicar mais um pouquinho de tudo. Eu quero ver todo mundo nessa aula hoje, tá bom? 1h30. Então é isso, fiquem com Deus e um super beijo.